Bom dia, 29 de agosto de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio. Deus, um delírio. Livro escrito por Richard Dawkins. Estamos fazendo uma série completa sobre este maravilhoso livro. E esse, o 57º vídeo, 57 vídeos até agora. Começamos, obviamente, estudando por completo tudo o que está na capa, na contracapa, entramos no livro e estamos ainda no prefácio. Não chegamos ainda aos capítulos, são 10 capítulos. Estamos ainda no prefácio. O prefácio é aquele texto em que o escritor, o Richard Dawkins, avisa ao leitor, a quem está lendo o livro, o que ele verá nos 10 capítulos. Então estamos no prefácio e na página 29. No vídeo de ontem, o número 56, mostramos textos nas páginas 28 e 29. Vamos agora terminar a página 29 com o texto final. E aqui, antes de entrar no vídeo, vou aqui citar os nomes das pessoas que comentaram no vídeo anterior, no vídeo de ontem. Então aqui 15 pessoas comentaram, 16 pessoas. Então aqui, obrigado aí a Edilves Miguel, José Francisco da Silva, Edson Martins, Valdemar Bezerra, Antônio Carlos Bernardo, Leone Corsetti, Rony, José Hermes, Paulo Mastromano, Júnior Marinho, Rafael, Udo Rins, Fernando Pessoa, Sebastião Hilário, Henrique Agostinho Silvério e Ademar Maquera, os que comentaram aí. Então vamos agora ao quadro. Vamos aí, Richard Dawkins. E à esquerda temos aí as letras A e B. Na página 29, ele termina a página escrevendo o que está aí. Então, vamos lá, dividir aí as partes em 3, A, B, C. Então aí, à esquerda, letra A. Dawkins escreve assim: se este livro funcionar do modo como pretendo, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando o terminarem. Quanto otimismo e quanta presunção! É claro que fiéis radicais são imunes a qualquer argumentação, com a resistência erguida por anos de doutrinação infantil. O primeiro texto aí, de Richard Dawkins. Ele diz assim no início: se este livro funcionar do modo como pretendo, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando o terminarem. E ele diz isso aí, ele sabe que isso aí é uma ilusão. É por isso que ele diz: quanto otimismo e quanta presunção. Entendeu? Porque ele sabe que não é assim. Não é assim. Por mais claro que seja o livro, não é assim. Leitores religiosos, pessoas religiosas, como ele diz aí, são imunes a qualquer argumentação lógica, porque vivem no mundo da ilusão. E isso se deve a quê? Ele diz, porque religiosos, regra geral, são imunes a qualquer argumentação lógica. Por que isso se dá? Por que isso ocorre? Ele diz, por causa da doutrinação infantil, doutrinação religiosa infantil, desde o berço, desde quando a criança nasce.
Então vamos lá. E aí temos na chave religiosos. E aí o texto de Dawkins, não é? Eles trazem como marca a imunidade a qualquer argumentação. A pessoa religiosa, ela fica presa à sua religião, ao seu credo. E isso é muito forte. E ela rejeita qualquer argumentação, por mais racional que seja, que venha a ferir sua crença religiosa. Porque o homem religioso, ele é marcado pela resistência. Ele entra numa religião, recebe uma religião de seus pais, já na fase do berço, na infância, e que é uma doutrinação religiosa infantil, marcada ali na criança assim que ela nasce, desde o berço. Então, o religioso, as duas características, imunidade a qualquer argumentação e resistência também. Tudo isso produto da doutrinação religiosa infantil. Entendeu? É isso aí que quer dizer o Dawkins. Muito bem. E ele continua aí na letra B de bola, à esquerda abaixo. Entre os dispositivos imunológicos mais eficazes está a temerosa advertência contra o simples ato de abrir um livro como este, que certamente é obra de Satã, é obra de Satanás, diz aí o Richard Dawkins. Ele está dizendo aí que, citando um exemplo aí de dispositivos imunológicos de que são portadores as pessoas religiosas. E ele diz aí que é um dos dispositivos imunológicos é que o homem religioso, e no caso aqui o cristão, porque nem todas as religiões trabalham com Satanás. O budismo é uma religião, não trabalha com Satã, com Satanás, entendeu? Não trabalha com isso. O hinduísmo é uma religião, não trabalha com Satanás. O cristianismo, sim. Então, o Richard Dawkins está se referindo aí ao cristianismo e também ao islamismo, não é? Então, vamos lá. O Richard Dawkins está dizendo aí que um desses fatores imunológicos, um desses fatores trazidos pelo homem cristão é esse aí, a advertência contra o simples fato de abrir um livro como este do Dawkins, Deus, um delírio, porque o cristão, manipulado por seus líderes, propaga que um livro assim só pode ser obra de Satanás, do capeta, do diabo, entendeu? Isso aí direcionado aos cristãos. Muito bem, então você vê aí na chave, não é? Líderes cristãos. Vamos aí dividir em dois. Católicos, os sacerdotes católicos da Igreja Católica Apostólica Romana e os líderes cristãos evangélicos, pastores. Então eles colocam na cabeça dos fiéis, o católico, por exemplo, o líder católico, coloca na cabeça dos fiéis que eles devem evitar leituras de alguns livros. E como os católicos são menos apavorados que os evangélicos, eles dizem aos fiéis que leituras contra a fé cristã podem levar os fiéis a perder a fé. Isso aí, os sacerdotes católicos, na chave à esquerda abaixo. Entendeu? Já os líderes evangélicos, pastores, que são mais barulhentos, eles dizem aos fiéis que não podem ler livros que combatem a fé cristã, porque esses livros são obras de Satanás, do diabo, e os fiéis acreditam. Então, o livro de Richard Dawkins, Deus, um delírio, católicos dizem, sacerdotes católicos,
que os fiéis não podem ler esse livro aí. Já os evangélicos dizem também a mesma coisa, só que com outro tom, que esse livro do Richard Dawkins, Deus, um Delírio, é mais uma obra de Satanás. E os fiéis, lamentavelmente, acreditam. Então veja, Satanás algum existe, Satanás algum é inimigo de evangélicos, de católicos, e Satanás algum sabe escrever um livro ou tem conhecimento para escrever um livro. O livro aí, Deus, um Delírio, feito por um ser humano, como todos os livros. E um livro de um cientista, intelectual, um homem culto, dedicado à vida, aos estudos. Mas é isso aí que os cristãos propagam, os líderes cristãos. E, lamentavelmente, eles têm um rebanho aí para acreditarem nas bobagens ditas por eles. É isso aí, gente, que o Richard Dawkins está dizendo na página 29. E ele continua na letra C, acima lá, o último trecho da página 29 do livro. Richard Dawkins escreve assim: mas acredito que há muita gente de mente aberta por aí. Pessoas cuja doutrinação infantil não foi tão insidiosa ou que, por outros motivos, não pegou, ou cuja inteligência natural seja forte o bastante para superá-la. O que ele quer dizer aí? Bom, ele, nos textos anteriores, ele diz aí que se o livro dele, Deus, um Delírio, funcionar como ele pretende, os leitores religiosos que chegarem a ler o livro serão ateus quando terminarem de ler o livro. Aí ele diz, né, quanto otimismo e quanta presunção minha, porque ele diz aí que isso não acontece. E muitos radicais, que são imunes a qualquer argumentação, por mais racional e lógica que ela seja, muitos radicais, fiéis cristãos, continuarão com sua crença, entendeu? E aí ele diz que existem, no meio aí desses cristãos, existem muitas pessoas de mente aberta, entendeu? Cristãos, pessoas que não tiveram uma doutrinação cristã tão forte, e pessoas também que trabalham com sua inteligência, e uma inteligência tão forte que é o bastante para sair dessa crença cristã. É o que ele está dizendo aí. Então ele diz que há pessoas cristãs que continuarão, depois da leitura do livro dele, continuarão cristãs. Já outras aí, com a mente mais aberta, deixarão de ser cristãs após a leitura do livro. E ele traz aí exemplos, não é? Pessoas que na infância não tiveram uma doutrinação cristã tão forte. Então, se uma pessoa, uma criança, recebeu de seus pais uma doutrinação cristã fraca, não tão forte, então essa pessoa, hoje adulta, essa aí é capaz de sair facilmente da ilusão cristã. Já quem recebeu uma doutrinação forte, aí é difícil. E vamos explicar isso aí. Então veja aí, abaixo da letra C, à direita, pessoas livres da religião. Então a gente vê aí um grande número de ateus, não é? E esse grande número de ateus, esses ateus aí, a quase totalidade, vieram da religião. Eram evangélicos antes, eram católicos antes. Os ateus que eu conheço aqui em Brasília, eles eram cristãos antes, entendeu? E hoje são ateus. Poucos são ateus desde o nascimento. O meu caso, eu sou ateu desde que nasci. Edson Martins, que está aí no canal acompanhando, também Edson Martins nunca foi cristão religioso, nunca foi religioso, sempre ateu. O Henrique Agostinho Silvério também.
O Kennedy Litaif também sempre foi ateu. Então, existem ateus que nunca passaram por religião alguma. E eu sou um exemplo. Só que a quase totalidade das pessoas que se dizem ateias hoje vieram da religião. E no caso do cristianismo. Muito bem. Então, vamos entender isso aqui. O Dawkins diz: pessoas que conseguem se livrar da religião. Veja aí no quadro, abaixo da letra C, a chave. Pessoas que conseguiram se livrar da religião. Aquelas que tiveram uma doutrinação religiosa infantil fraca. E aquelas que desenvolvem o raciocínio, a inteligência natural forte e não fraca, inteligência forte. Então, uma pessoa cristã hoje, que teve uma doutrinação infantil fraca e não forte, e uma pessoa que trabalha com raciocínio, ela faz uso de uma inteligência natural forte, então essa pessoa sai facilmente da religião, deixa o cristianismo, entendeu? Doutrinação infantil fraca e inteligência dela, inteligência natural forte. Uma pessoa que gosta de raciocinar, está sempre comparando as coisas, estudando, analisando. Então essa pessoa facilmente deixará a religião. Agora vamos explicar aí direitinho: doutrinação religiosa infantil fraca e forte. Existem as duas. E o Richard Dawkins diz: quando uma pessoa tem uma doutrinação infantil forte, recebeu dos seus pais uma doutrinação religiosa infantil muito forte, e essa pessoa não tem assim apreço por raciocinar, essa pessoa continuará sempre religiosa, não sairá da ilusão religiosa. Já aquela que teve doutrinação infantil fraca e trabalha com a inteligência, essa aí sairá facilmente da religião. Então vamos lá. Doutrinação infantil, abaixo aí, forte e fraca. Quais são as características da doutrinação religiosa infantil forte, hein? Aí estão 3 exemplos. Existem mais. O primeiro exemplo aí: quando uma criança nasce num lar cristão rigoroso. Ou seja, a criança nasce, está no berço, e ali os pais são cristãos rigorosos. E aí, no caso, cristãos evangélicos, um casal de cristão evangélico que passa quase o dia na igreja, pais sempre presentes nos cultos lá da igreja, e também cultos que são realizados na própria residência da família. É comum a gente ver isso aí. Então, uma criança ali no berço, ela está vendo ali e ouvindo seus pais propagando o cristianismo evangélico. Ela está vendo ali seus pais orando, seus pais presentes nos cultos, e eles levam a criança, o filho, a filha, ainda na infância, eles levam para as igrejas, entendeu? E muitos cultos também, pastores, vão à residência da família. Então a criança ali está naquele meio cultural. Para ela é o cristianismo. E aquilo ali entra na criança de uma forma tão forte que vai marcar isso para a vida toda. Entendeu? Então isso aí é uma doutrinação religiosa infantil forte. Uma criança que nasce no lar assim, com essas características, dificilmente na adolescência, na fase adulta, dificilmente deixará sua crença religiosa, porque ela recebeu isso aí já no início de sua vida. Entendeu? É a doutrinação religiosa infantil forte. Já aquelas pessoas que tiveram uma doutrinação religiosa infantil fraca, essa aí consegue sair facilmente da religião. E aí estão as características da doutrinação religiosa infantil fraca.
Uma criança nasce num lar cristão não rigoroso. Os pais são cristãos, mas não levam a sério a crença religiosa. São cristãos apenas da boca para fora, entendeu? Não frequentam igreja alguma, mas os pais dizem que são cristãos. Então, quando uma criança nasce num lar assim, ela não vai receber uma doutrinação infantil religiosa forte, porque os pais não são frequentadores de igrejas e muito menos cultos em casa. É o meu caso aí. Eu nasci em Sobral, numa família grande, né? Minha mãe teve 19 filhos, mas aí, quando eu nasci em 56, eu sou o caçula da família, o mais novo, e quando eu cheguei ao meu lar, a minha família, ali já havia 10 irmãos já mortos, né? Então eu convivi com apenas 9 irmãos, 8 irmãos, 9 comigo. Pois bem, então nasci ali. Meu pai era maçom, minha mãe cristã católica e meus irmãos também. Só que ninguém frequentava igreja, missa, não. Ninguém falava nada sobre religião ali, entendeu? Então eu nasci numa família cristã católica, mas não recebi doutrinação alguma. A doutrinação fraca, doutrinação cristã na infância fraca. É por isso então que eu consigo raciocinar de uma forma diferente, entendeu? Não recebi ali a teologia cristã, religião alguma. Então isso aí é uma doutrinação religiosa fraca. Não marca na criança. A criança nasce no lar cristão, não rigoroso. E também pais não frequentadores de missas e cultos. É o meu caso, né? Meu pai maçom, meus irmãos cristãos católicos, só que ninguém lia a Bíblia, ninguém ia a igrejas, nada. Ninguém falava sobre religião lá em casa. Então isso aí, eu como criança recebi uma doutrinação religiosa infantil, né? Fraca. E aí é fácil você sair da religião, entendeu? Muito bem. E nenhum culto aí na residência, ó, lá em casa. Nunca. Culto algum. Porque eu nasci num lar em que eu recebi uma doutrinação infantil religiosa fraquíssima, entendeu? Então, pessoas assim, que nascem em um lar, uma criança que nasce em um lar, que não recebe doutrinação infantil forte, e sim fraca, essa criança aí, na fase de adolescência, na fase da vida adulta, essa criança facilmente deixará de crer nessas crendices religiosas, entendeu? É o texto aí, final, na página 29 do Richard Dawkins. Explicado isso aí, gente? Entendido? Só para terminar aqui, ele começa dizendo que se o livro dele funcionar do modo como ele pretende, os religiosos, leitores religiosos que lerem o livro, no final serão ateus. Mas ele sabe que isso aí não acontece. É por isso que ele diz: quanto otimismo e quanta presunção de minha parte. Ele diz aí, ó, quanto otimismo e quanta presunção. Ele diz que é claro que fiéis radicais, olha aí, que são aqueles que tiveram uma doutrinação infantil forte, esses aí, fiéis radicais, eles são imunes a qualquer argumentação, por mais lógica que seja. E ele diz por que esses cristãos são imunes: por causa da resistência que eles têm oriunda da doutrinação cristã infantil forte que eles tiveram. Então é difícil para um cristão sair da ilusão religiosa. Mas aí o Dawkins diz que existem pessoas que têm a mente aberta, que são aquelas pessoas que não tiveram uma doutrinação religiosa cristã infantil forte, e sim fraca. Essas pessoas é que conseguem sair
facilmente da ilusão religiosa cristã. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.